Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E maio é conhecido como Mês Laranja, com o intuito de informar, sensibilizar e combater esse tipo de violência. Para falar sobre esse assunto, está conosco a diretora executiva do Child Fund Brasil, Anete Trompeter. Boa noite, Anete. Nós temos um dado aqui que é assustador. Em Minas Gerais, a média é de 15 crianças e adolescentes sofrendo abusos diariamente. Quais que são as consequências desse tipo de violência? Boa noite, Clóvis. Boa noite a todos. Na verdade, muitos dos impactos desse tipo de violência só vão ter efeito muito mais para frente na vida dessas crianças e desses adolescentes. São cicatrizes que ficam para o resto da vida e que influenciam em comportamentos futuros, em situações de estresse, de depressão e de fraqueza perante questões sociais importantes. Então, na verdade, a gente entende que, além da violência no momento da exploração e do abuso sexual, essa violência gera cicatrizes e impactos para o resto da vida dessas crianças e desses adolescentes. E é isso que nós temos que ter um cuidado muito especial. Até porque, mesmo quando a gente usa essas estatísticas de 15 crianças por dia sofrendo abuso e exploração, a gente sabe que essa é só a ponta do iceberg, é só um pedacinho dos casos que vem a público, porque a violência e o abuso sexual e a exploração sexual são tipos de violências que são violências ocultas, que não são facilmente denunciadas, que não são facilmente vocalizadas, inclusive pelas crianças e pelos adolescentes. Pois é, Anete, falando nisso, desses canais de denúncia, hoje você acha que eles atendem ou você acha que ainda existe uma subnotificação de casos no Brasil? Com certeza existe uma subnotificação de casos, porque muita gente acha, por isso que esse dia é tão importante, esse dia de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças, porque muita gente não acha que cabe a ela denunciar um caso de abuso ou de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, muita gente que sabe o que está acontecendo, que vê o que está acontecendo, não reporta, não entrega, não ajuda a criança ou o adolescente. Muitas dessas situações ocorrem em ambientes domésticos, no próprio lar, e daí tem toda uma dificuldade cultural da própria família se manifestar a respeito. Então, a gente entende que existe muito essa subnotificação mesmo. Até porque também crianças e adolescentes, eles não têm necessariamente o conhecimento do que é o abuso sexual, do que é a exploração sexual. Algumas crianças podem achar normal o tipo de contato ou o tipo de interação que os adultos forçam com as crianças e com os adolescentes. Então, nesse sentido, fica difícil até para a própria criança e para o próprio adolescente reportarem casos de abuso e de exploração, e também dos familiares. E daí vem a importância desse movimento, do que se chamou de Maio Laranja, que infelizmente ainda não tem uma lei que diga que o mês de maio é o mês laranja, de uma campanha inteira por mês, mas a gente tem muito forte já há alguns anos o dia 18 de maio, porque é nesse momento em que a gente pode trazer esse assunto à tona, onde a gente pode divulgar essas informações, onde a gente pode conversar com a sociedade, onde a gente pode mobilizar os poderes públicos, os setores de garantias de direitos, a sociedade em geral, os pais, as famílias, os amigos, para trazer esse assunto à luz, de tal forma que a gente possa evitar essa situação de violência e de abuso contra crianças e adolescentes. É isso, Anete, e reforçar isso, a importância de política pública e informação. E quais são os canais que as pessoas, quem sofreu um tipo de violência ou quem presenciar esse tipo de violência, onde que a pessoa pode denunciar? Então, primeiro eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da campanha para as pessoas entenderem que esse tipo de ação é uma ação denunciável e que existem canais para se fazer esse tipo de denúncias. O primeiro canal que vem à mente é o Disque 100,
do Ministério dos Direitos Humanos, que é onde a gente faz as denúncias de qualquer tipo de violação dos direitos humanos. E essa talvez seja... Não existe nenhuma violação de direitos humanos que seja boa ou menos pior, como a gente fale, né? Mas eu acho que essa é uma das mais graves, porque está lidando com o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o primeiro canal primário é o Disque 100. Mas também existe todo um sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes nas comunidades, nos municípios, que podem ser acionados também. Nós estamos aqui falando da parte de saúde, da parte legal, dos conselhos tutelares, que todos podem ser também acionados. Às vezes a pessoa acha que o Disque 100 não vai ter resultado. Então, o mais importante é que antes de achar que precisa até conversar com a criança e com o adolescente a respeito, de se fazer a denúncia. Essa denúncia pode ser pelos canais oficiais do Disque 100, mas também podem ser feitas através dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Sim. Anete, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Muito obrigada por me ter aqui. Até mais.